Olá, Mink, tudo bem? Oi, Miguel, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui nesse teu sempre democrático e incisivo bate-papo. É isso aí, muito legal receber você. Mink, semana começou agitada, né? A semana anterior terminou bem agitado com a história das joias, né? Descobriu-se que Mauro Cid vendeu joias, né? Descobriu-se que o Bolsonaro viajou com uma mala cheia de joias para os Estados Unidos. Descobriu-se que Mauro Cid vendeu dois relógios de luxo, relógios caríssimos, com $65 mil, né? Em real, só ver quanto em real dá, mais de quase R$400 mil. E descobriu-se que o Assef, o Frederico Assef, que é o advogado do Bolsonaro, agora estão tentando se desvencilhar dele, que não é o advogado do Bolsonaro, mas sempre teve muito colado ao Bolsonaro. Ele foi lá, recomprou um dos relógios para entregar para o TCU. E hoje ele contou a história rocambolesca, que quis fazer um bem ao Brasil. Só que não tem pena em cabeça isso. Não tem pena em cabeça. O negócio, enfim, o fato é que o Mauro Cid vendeu os relógios, que era patrimônio público. E agora trocou de advogado, e o novo advogado está dando entrevistas, deu entrevista agora no Globo News, deu entrevista na CNN Brasil, dizendo que ele era assessor cumpre ordens do chefe. O que você acha disso? Olha, Miguel, eu acho que isso deve abrir várias linhas de reflexão e também de humor, né? Eu imagino o prato que isso não vai ser para os nossos cartunistas, né? Aliás, eu já vi vários, você deve ter visto também, né? Um desses aparece o Mauro Cid, em vez das estrelas no uniforme, aparece com vários Rolex no lugar das estrelinhas dele. Mas isso acaba sendo um prato para os nossos humoristas e cartunistas. Agora, eu acho uma coisa muito triste como o Bolsonaro transformou oficiais, alguns de alta patente, até um general, que era o pai do Mauro Cid, em muambeiros. Isso é uma coisa muito triste, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, fui ministro e contei com as Forças Armadas para combater o desmatamento na Amazônia. E foram essenciais para isso. O que o Bolsonaro fez de mal às Forças Armadas e ao país, ao cooptar uma parte, tá bom que não é a maioria, mas cooptou uma parte, muitos de alta patente, transformou esses em muambeiros, em golpistas, em... Agora saiu agora, acabei de ver na televisão, o advogado do... Walter Deodati, do hacker de Araraquara. O hacker, confirmando que ele recebeu 40 mil da Zambelli para invadir o poder judiciário. Você falou, joga na tela aí, por favor, desculpa interromper. Joga na tela aí, por favor, que eu acabei de separar essa notícia. Exatamente, isso que eu vi. É isso que eu vi. Então, Miguel, eu acho que isso acaba sendo a desmoralização daquele discurso moralista, né? A única coisa que o Bolsonaro sabia dizer é que o Lula era ladrão. A justiça provou que ele não era ladrão. E agora está aparecendo quem realmente aprontou, não só no negacionismo, não só na desgraceira que foi a questão da Covid. Guilherme, desculpe, Carlos, pode voltar aqui, a gente. Isso. Tá. Mas além do negacionismo da Covid, que custou milhares de vidas, de mortes evitáveis, além do golpismo descarado, da desmoralização, tentativa de desmoralização do sistema eleitoral brasileiro, que é considerado top no mundo. Não desmoralizou, quem ficou desmoralizado foi exatamente ele, né? Levar um hacker como esses para discutir com o Ministério da Defesa
se as urnas eram seguras ou não. E agora transformou até um general em muambeiro. Eu acho isso muito triste. Eu acho que as Forças Armadas devem estar envergonhadas porque parte dos seus membros se prestou a esse vil papel de conspiradores, negacionistas, falsificadores de certificados de vacina do próprio presidente, de sua família. Tem um lado cômico, tem um lado farsante e tem um lado triste. Uma instituição da República não pode ser desmoralizada dessa forma. Eu acho que, além dele pagar por isso, deve haver um trabalho muito grande das Forças Armadas na formação dos seus quadros para evitar que, no futuro, outros se engajem em aventuras farsantes como essa. Isso é necessário. Muito bem, muito bem. É muito triste, Mink, porque as Forças Armadas elas são uma instituição muito cara para o Brasil. Cara que eu digo em termos de recursos. Né? Há muito estudo sobre isso, como elas são caras. E a gente sabe também como elas poderiam ser importantes. Né? Se houvesse, por exemplo, se toda essa energia que eles direcionam há anos, inclusive, né, para esse tipo de coisa, né, para ideologia reacionária, né, direcionasse para pesquisa tecnológica, né, podiam ajudar o Brasil a ter melhores satélites, né? Isso são áreas que eu acho que os militares poderiam se dedicar mais. O Brasil precisa... Claro, e mais, o Miguel do Rosário, como eu falei, no nosso tempo a gente reduziu a metade do desmatamento, as Forças Armadas foram essenciais. E digo, chama atenção a outro ponto, você deve ter ficado ligado também. Agora, quando teve esse encontro amazônico de 8 chefes de Estado em Belém, um dos pontos que foi acordo entre os 8, porque nem todos foram acordo, mas um dos pontos que foi acordo foi juntar os esforços para combater o crime nas fronteiras, o crime ambiental e os outros crimes que acabam se associando ao crime ambiental, como o tráfico de drogas, armas. Vai ser montado um grande centro conjunto em Manaus. E aí, sim, vai aumentar o efetivo das Forças Armadas, inclusive nas fronteiras, numa posição de defesa do nosso território, das nossas florestas e de apoio ao combate dessas gangues que controlam as fronteiras, controlam rios, e aí traficam madeira, traficam ouro, né? E traficam drogas. Então, aí as Forças Armadas vão estar retomando a sua missão de defender o nosso país, a nossa fronteira, as nossas riquezas. Como eu dizia para eles quando eu era ministro, não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. Agora, isso tudo, eu acho que, inclusive, Miguel do Rosário, eu sou uma pessoa que sempre dialogo com a esquerda, muito nas minhas redes, como tenho mais experiência. Eu era jovem, mas fui preso e torturado com 18 anos de idade, então eu vi o que era o golpe militar, eu vi mulher grávida apanhando na barriga para o marido confessar, então eu sei exatamente o que é a ditadura. E eu quero chamar a atenção de um ponto. Você viu naquelas mensagens que apareceram no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que outros oficiais diziam, não, tem que passar o cerol, tem que intervir mesmo. E o próprio Mauro dizia, olha, mas o problema não falta vontade, o problema é que ele não tem apoio no alto comando para dar esse golpe. Então, veja você que os principais altos comandantes, embora fossem críticos ao Lula, ao PT, à esquerda, eles não embarcaram no golpe. A gente tem que chamar a atenção disso. Veja, Miguel, nós escapamos por pouco. Né? Eu mesmo,
era um dos que dizia que eles iam tentar o golpe e não ia dar certo, porque não tinha apoio externo, não tinha apoio da mídia, não tinha apoio das igrejas, não tinha apoio da classe média, não ia dar certo. Mas eu nunca disse que eles não iam tentar. E veja que uma parte importante dos altos comandantes, almirantes, generais, não embarcaram no golpe. A gente sempre tem que fazer essa ressalva para que nós, da esquerda, não tratemos por igual todas as Forças Armadas, dizer que todos foram cooptados, todos eram golpistas. Se todos fossem golpistas, Miguel, nós estávamos bem tramados, essa que é a verdade. Exatamente. Exatamente. Fomos salvos, né? Agora, Mink, outro assunto que eu queria um comentário seu sobre a CPI do MST. Ontem, uma das lideranças mais conhecidas do MST, João Pedro Stedley, esteve presente, teve um desempenho brilhante lá, magnetizou os deputados, magnetizou o Brasil. Inclusive, você viu que o Ricardo Salles, que é o relator da CPI, ficou desnorteado, né? Completamente. E tentou monopolizar o tempo da CPI. Monopolizar, só ele falava, ele ficou horas falando. Existe uma prerrogativa que o relator tem alguns direitos, só que ele abusou desse direito. Notoriamente abusou. Os deputados ficaram ofendidos, porque você abusou. A Lídice da Mata fez um discurso bem inteligente, mas você é o relator geral da nação, né? A prerrogativa não pode ser usada dessa maneira, né? É para usar com bom senso, não para você, só você fala, até os seus colegas aqui estão irritados com você. Estão reclamando. Né? Ficou chato. A CPI ficou enfadonha, porque você não deixou o debate fluir, com mais pessoas falando, né? Mas o que você achou desse episódio? Olha, eu acho que essa CPI acabou sendo um tiro no pé. Porque permitiu que o MST mostrasse que é um grande produtor de alimentos. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Alguns dos dirigentes do MST até disseram, olha, foram cometidos um erro aqui, outro ali, mas a nossa luta é pela terra, pela inclusão, pela reforma agrária. Hoje mesmo, não sei se você viu agora de tarde, o Lula fez um aviso que vai dar novas prioridades para as mulheres nos títulos de assentamento da reforma agrária. Você acompanhou essa notícia de hoje? Ainda não vi, não, mas imagino importantíssima. Que a Marcha das Margaridas. Exatamente, foi exatamente por isso, por causa da Marcha das Margaridas. Então, isso já é uma resposta do governo. E o MST, por exemplo, ele considerou alguns dirigentes, inclusive o Stedley e outros, que, por exemplo, aquela ocupação da Embrapa lá em Pernambuco, que não foi legal, que não foi adequada, né? E que o movimento ele tem autonomia nas suas regionais, e erra e acerta, né? Como todo movimento estudantil, movimento sindical, movimento ecológico. Nós acho que acertamos muito mais do que erramos, mas às vezes nós erramos também. É normal isso. Agora, eu acho que ficou muito mal para eles. Você presenciou aquele diálogo entre aquele dirigente nosso do MST, eu até postei isso, deu 200 mil visualizações, que um ruralista tentou apertar ele com o curso de medicina. Eu vi, é o José Rainha. O Rainha. Aquela eu achei tão sensacional, porque o cara pergunta para ele, ô Rainha, você sabe quanto custa um curso de medicina? O Rainha fala, olha, não sei, mas lá no Paraná deve estar custando mais ou menos 11 mil. Ele fala, você tem algum parente que faz o curso? Tem, minha filha. E como é que você, com teu rendimento, paga isso? Ele falou, ProUni, do governo Lula. Quer dizer, esse sujeito é tão primário, o bolsonarista, ele descobriu que a filha do Rainha fazia medicina. Ele não se deu ao trabalho de investigar se ela é bolsista ou não.
E o Rainha deu a resposta, e melhor de tudo foi a cara dele, depois da resposta do Rainha. Como é que eu pago? ProUni do governo Lula. Ele ficou com aquela cara de chuchu, enrugado, que foi uma beleza. Eu postei isso, deu 250 mil visualizações, as pessoas vibrando. Uma resposta tão simples e a imbecilidade de uma pessoa que, ao tentar desmoralizar um dirigente, que olha o esforço desse dirigente, que vem da terra, para a filha fazer medicina. E ele acabou fazendo uma propaganda gratuita do ProUni do governo Lula. Né? Aliás, nesse ProUni, o Haddad era ministro da Educação, teve um papel muito grande. Eu acompanhei bem que, nessa época, eu era ministro do Meio Ambiente, o Haddad da Educação. Aliás, a gente fazia uma dobradinha com a questão da educação ambiental e várias outras coisas. Então, você vê que essa turminha, eles não se emendam, não se emendam. Agora pagaram outro mico. Né? Um bolsonarista, agora mesmo de tarde, na CPI do golpe, quando o Lindbergh falou do recibo desse curioso advogado, que não é advogado, o cara falou, isso é mentira do PT. Aí passou meia hora, aparece o próprio Fred na televisão, reconhecendo que tem mesmo recibo com o nome dele, e o cara já não sabia mais onde enfiar a cara. Então, você vê que essa turma, além de golpista, além de negacionista, eles são despreparados. Eles não estão acostumados para um debate político de ideias de alto nível. Você pode ter uma direita civilizada, preparada, que fala, não, eu defendo o liberalismo, eu defendo que o Banco Central mantenha juros altos por tal razão. Eu defendo a privatização de tudo, da Petrobras, vai lá defender e discute argumentos econômicos, políticos, sociais, mas não. Essa nossa extrema-direita, eu vejo pela Assembleia Legislativa a mesma coisa. Eles são tão despreparados, que acabam indo para desqualificação, para agressão, para coisas desse tipo. E eu até, como deputado bem experiente, bem antigo, às vezes os nossos companheiros do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB, caem na rasteira de tentar rebater os xingamentos. Eu falo, não vamos entrar nessa linha. Não vamos engolir desaforo, é claro. Mas o que eles querem é isso, para postar, para botar os likes lá. Então, eu fico chamando a atenção dos nossos companheiros mais novos, mas muito combativos, bancadas maravilhosas, muitas mulheres, dizer, não vamos pisar nessa casca de banana, que é isso que eles querem. Eles só sabem isso. Quem não tem proposta, quem não está acostumado a um debate em alto nível, vai para desqualificação. É isso que eles estão mostrando. A verdadeira cara da extrema-direita brasileira. Eu estou com saudade de uma direita civilizada, democrática, que tinha grandes quadros e que discutia economia. Já não existe mais isso. Pois é, Mink, por falar em direita civilizada e em direita não civilizada, teve um episódio lamentável em Lumiar, no Rio de Janeiro, sim. Foi agressão à deputada Marina do MST. Marina do MST. E até separei o vídeo da agressão aqui. Pode colocar, por favor, Gui? Eu me solidarizei com ela, gravei também. O Orlando, que eu conheço, companheiro. Lumiar. Em Lumiar, Friburgo. Inclusive, ô Miguel, eu não só gravei e postei, como a Marina e vários de nós vamos voltar a Lumiar para fazer um grande ato democrático lá em Lumiar.
em Friburgo. Bom. Tem um videozinho dela também aí, só para ver o que ela falou. Coloca aí, por favor, Gui. Estou aqui para dizer que eu estou indignada com o que aconteceu hoje, com essa tentativa de impedir da gente exercer o nosso mandato, da gente impedir de nós falar com o povo, de prestar conta e ouvir as necessidades que o nosso povo tem. Mas quero dizer para vocês que está tudo bem, tanto comigo, quanto com a minha equipe, quanto com toda a companheirada que esteve lá conosco. E nós precisamos repudiar esse tipo de atitude e continuar defendendo a democracia com afeto, com diálogo e com amor com todos nós. Ô Miguel, deixa eu te dizer, pouca gente sabe, mas eu, antes de ficar mais conhecido pelo lado ambiental, né, fui secretário, ministro do Lula, do Meio Ambiente, eu lá no início, logo que eu voltei do exílio, a minha linha principal era a questão da terra e da reforma agrária. A minha tese de mestrado lá no exílio foi sobre a reforma agrária em Portugal, e a minha tese de doutorado era sobre a Amazônia, mas também vendo a questão fundiária, um pouco a questão ambiental também, mas mais a questão da força de trabalho, né, que era semi-escravizada no Pará, em outras fazendas. E logo eu participei da ABRA, comandei a ABRA aqui no Rio, Associação Brasileira de Reforma Agrária. Com o Betinho, estava na coordenação da campanha nacional da reforma agrária. O Betinho me apresentou Dom Mauro Morelli, Dom Adriano, né, os grandes bispos que apoiavam a reforma agrária e sempre ligando a questão da terra, a questão da sustentabilidade. Eu conheci a Marina há uns 20 anos atrás. Ela era uma mocinha revolucionária, começando no MST, e já se destacava. Eu tenho um carinho enorme em relação a ela. Aliás, eu e ela fomos os únicos deputados aqui do Rio que fomos para a feira agroecológica do MST em São Paulo, nos encontramos lá, né? Comemos as comidinhas gostosas, sem agrotóxico. Eu encontrei também lá um grande companheiro meu, músico, Lenine, que foi lá se solidarizar, cantar. Lenine é meu amigo do tempo aqui do Sovaco do Cristo, aqui no Rio de Janeiro. Ele, antes de ser o grande Lenine internacional, fazia os sambas do Sovaco do Cristo aqui no Jardim Botânico. Então, estávamos eu e a Marina agora na feira do MST. Então, eu fiz um discurso muito emocionante, agarrei a Marina pelo braço quando eu fui me solidarizar com ela e falei que não iam impedi-la de exercer o mandato, né? Não era uma cerca de arame que ia defender os filhos da terra, da produção e, sobretudo, evitar que os agrotóxicos envenenassem os filhos da terra. Ela ficou super comovida. E eu acho que é uma boa ligação, meio ambiente, terra. Essas coisas não podem ser separadas, têm que estar sempre integradas. Muito bem. É uma pena que isso tenha acontecido. Né? Uma das razões também que é lamentável é que o Lumiar, eu conheço o Lumiar, inclusive estive recentemente no Lumiar, é um lugar tão bonito, um lugar que tem uma natureza. Bem. Eu estive em janeiro lá, peguei aquelas cachoeiras, tinha chovido muito, as cachoeiras estavam fortíssimas. Eu adoro me meter debaixo daquelas cachoeiras fortes que massageiam até o teu pensamento. Aquilo é uma maravilha. Exatamente. Maravilha, Lumiar, aqueles rios, aquelas cachoeiras. É um lugar maravilhoso. E é um lugar onde as pessoas, você imagina que as pessoas amam a natureza, amam o meio ambiente, né? Infelizmente, tem um montão de reacionário lá, um montão de fascista, que não admite nem que uma deputada eleita, uma representante do povo, né, exerça o seu mandato, o seu direito democrático. Eles podiam simplesmente ser afastados dali. Ninguém é obrigado a ficar lá ouvindo a Marina. Miguel, o pessoal apurou que isso foi um vereador de Friburgo que organizou isso, chamou gente de outros municípios também, já descobriram o MP está em cima disso, porque isso não é política, isso é uma agressão truculenta. Então, já foi mapeado, não foi uma coisa espontânea, não. Já se sabe o nome desse vereador, eu nem vou revelar aqui agora, porque o MP está investigando, nós todos entramos com esse pedido no MP,
Então, veja que foi uma coisa, Miguel, orquestrada. Pior ainda, então. Pior ainda, isso mesmo. Mas, por outro lado, salva um pouco o nome de Lumiar, né? Salva um pouco o nome de Lumiar. Aliás, não é só Lumiar, lá tudo é bom. Olha, Macaé de Cima, São Pedro da Serra, né? Rio Bonito de Cima. Eu tenho vários amigos que têm uma casinha lá, e eu que criei a APA Macaé de Cima, dupliquei o Parque dos Três Picos. Então, a gente faz as leis para criar o parque, depois a gente vai lá usufruir também, porque não basta proteger genericamente, você tem que conhecer, entrar debaixo da cachoeira, né? E aí sim você se compromete mais com defender a vida, a água, o ecoturismo e conscientizar as pessoas de que isso é importante para a vida delas. Pois é. Mas você falou que haverá outros atos políticos em Nova Friburgo, né? Não, exatamente. A gente vai voltar com a Marina exatamente para Lumiar, no mesmo bate-local, e mostrar que não há 1 centímetro desse rio que eles vão impedir a Marina e qualquer outra deputada, qualquer outro deputado de exercer o seu mandato. Não é com métodos mussolinistas e hitleristas que eles vão ganhar um debate, porque eles perderam o debate das urnas, perderam o debate da Covid, que não teve, aquilo foi só negacionismo, perderam o golpe do dia 8, estão perdendo nas CPIs, e o que resta é a violência e a truculência, mas isso também não vai funcionar, porque nós vamos usar os mecanismos da investigação e a justiça para identificar e punir aqueles que querem usar a truculência para impedir a democracia. Pessoas que foram eleitas, representam o povo, né? Vão para o local para ouvir, para propor, para discutir, e são impedidas pela violência. Não, isso não vai acontecer, não vai mesmo. Mas eu fico muito satisfeito de ouvir isso, Mink, de que está sendo investigado, é uma violência perpetrada de forma deliberada. Sim, orquestrada, né? Mesmo. Orquestrada, de forma maligna, né? Completamente. De forma criminosa por parte de uma pessoa, vereador. De um vereador que... Bolsonarista. Então, tem que ser responsabilizado, porque a gente não pode transformar a política na barbárie. Né? Claro. A política tem que ser protegida, o debate tem que ser protegido, é a base da democracia. Né? Se um bolsonarista quiser lá falar, ninguém vai sair dando paulada nele. Né? O protesto não está proibido, eles podiam ficar lá de fora e falar, não concordo. Não, agrediram fisicamente, te viu o vídeo lá. Isso aí realmente é inadmissível, fiquei muito triste. Eu conheço a Marina, né? Eu conheci a Marina. É uma pessoa, assim, muito encantadora, uma pessoa com uma personalidade muito magnética. Ótima deputada. Eu, inclusive, tenho um projeto conjunto com a Marina, que é de uma política para ampliar os restaurantes populares. E restaurantes populares comprando alimento orgânico da agricultura familiar. É um projeto meu e da Marina, que já está tramitando. Espero que a gente consiga votar rapidamente. É um projeto interessante que liga a questão da terra, da ecologia e da alimentação. Une esses 3 eixos de uma forma bacana. Eu aproveito, Miguel, a gente está, claro, falando desses temas, CPI, MST, e, claro, veio o caso da Marina de Lumiar, e eu te dei informações novas que até originais, ninguém tinha essa informação desse vereador. A gente está dando em primeira mão aqui no teu programa. Agora, para falar de outros temas também importantes, por exemplo, hoje é quarta. Nessa sexta-feira agora, depois da manhã, eu estou presidindo, organizando uma audiência pública sobre um projeto de lei meu e do Luiz Paulo, que já tem 2 anos, mas agora está pronto para ser votado, que proíbe a prisão de pessoas exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico. Aquilo que nós já vimos em jornal, TV, em tudo que é lado. Né? Uma pessoa é roubada, pegam fotos da internet em papel, a pessoa naquele momento fala, eu acho que é esse. Prendem.
Depois a pessoa fica 6 meses, todos pretos, né? Fica 6 meses preso, 1 ano preso. Olha, teve um técnico da PUC de informática, teve um músico de Niterói, dezenas e dezenas de pessoas só no Rio de Janeiro que ficaram muito tempo presas pelo reles reconhecimento fotográfico. Quando eu apresentei esse projeto, os bolsonaristas, claro, são contra, porque dizem, não, essa turma está sempre querendo ajudar os bandidos. Mas a gente conseguiu um apoio, e essa é uma notícia nova, o apoio da Polícia Técnica do Rio de Janeiro, ou seja, o Sindicato dos Peritos apresentou um parecer muito bom, até com emendas e com sugestões, mas apoiando o projeto, porque, na verdade, eles são o quê? Eles são a polícia investigativa. Quem quer só fazer reconhecimento fotográfico e prender essa turma, isso é uma polícia preguiçosa, que não quer investigar. Não cruza dados da telefonia para saber se a pessoa estava lá naquele momento, não faz outra investigação, não vê se a pessoa tem álibi ou não, e acaba sendo um instrumento do racismo institucional. 90% das pessoas que foram presas exclusivamente por reconhecimento fotográfico, segundo dados da própria Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que vai estar também, junto com os peritos, na nossa audiência pública, nessa sexta-feira de manhã, são pretos. Então, isso é uma outra linha importante que a gente conseguiu o apoio da própria polícia para desmontar as teses bolsonaristas que levam à preguiça na investigação. Muito bom, Mink. Muito bom. De fato, é óbvio que a gente precisa de uma polícia mais científica. Isso. Né? É o caminho, uma polícia menos violenta, uma polícia com melhor formação, uma política mais bem equipada, mais segura, mais científica. Uma polícia mais científica vai ser muito mais protegida, né? Morre menos policial, né? Terá menos embates nos últimos meses. Isso é a mesma coisa, Miguel, na mesma linha de uma lei minha, que já tem 2 anos e meio, que agora virou uma questão nacional, que é a questão das câmeras nos uniformes. Sabe que para eu aprovar essa lei, eu fiz uma audiência pública onde tinha 5 coronéis. 5 coronéis. 3 estavam na PM e 2 eram coronéis, mas estavam no programa Segurança Presente, que era outra secretaria. E eu os convenci nessa audiência de que a câmera nos uniformes protegia o bom policial contra mentiras, que ajudava um bom comandante, vendo os vídeos, a planejar melhor as operações, de tal forma a matar menos, morrer menos e capturar mais bandidos e mais armas. Então, e um terceiro fator, acabava sendo prova de crimes cometidos por bandidos. Então, aqui no Rio, o governador implantou, depois de muita briga, muito cúmplice nosso, nos batalhões menos letais, mas não queria implantar no BOP, no Choque, no CORE. E aí a gente teve um grande apoio, que foi o ministro Fachin, do Supremo, que falou, não, tem que implantar em todos. A lei não dá exceção. E agora ele está realmente implantando em todos. Se bem que ainda, nesse massacre recente, que morreram 10 pessoas, não estavam com câmera nos uniformes. Mas agora virou um clamor. A quantidade de matérias que eu tenho visto, vi uma até anteontem, do Caco Barcelos, mostrando a importância das câmeras nos uniformes para prevenir a violência e defender os bons policiais. E olha, que esse projeto de lei meu é de 2016. Eu só consegui aprovar em 2021, há 2 anos e meio, depois do massacre do Jacarezinho. É inacreditável, né? A gente não pode desistir, a gente não pode se cansar, a gente tem que continuar, persistir, continuar e fazer com que esses instrumentos signifiquem menos mortes e mais cidadania. E mais combate à criminalidade, como você disse, de forma científica e correta.
Muito bem, Mink. Mink, eu agradeço muito a sua participação, sempre muito bom conversar contigo. Forte abraço, boa semana. Um abração biodiverso e sustentável para você, Miguel do Rosário, amante das cachoeiras de Lumiar. Exatamente, eu amo Lumiar, né? É isso aí, pessoal. Valeu, um abração. Um abraço, Mink.